Um grande jogo. Aliás, são esperados 2 grandes jogos. Praz, você acredita no primeiro jogo mais amarradinho? Ou você acha que teremos um jogo franco? Luiz, eu não sei, não, acho que vai ser um jogo mais estudado. Não creio que seja um jogo franco. Mais por parte do Fluminense do que propriamente do Flamengo. Começam as emoções do primeiro tempo aqui no Maracanã. Tô com o Lédio Carmona, com o Fernando Praz, com o André Pessoa, com o Bruno Couto. Já sobrou uma aqui para John Arias. Sentindo o colombiano, sanduíche. E sobrou um braço ali no rosto de John Arias. Na jogada com o Alexandro. Fica caído o colombiano do Fluminense. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Expectativa de um jogão. Arias sentindo a boca. Tá mostrando a boca aqui o colombiano. Arias, o principal jogador do Fluminense nesse início de temporada. O Guga virou titular da lateral direita. Tá agitado o Mano Menezes. Mano é ex-treinador da seleção brasileira. O Flamengo não tem hoje o Bruno Henrique. Uma lesão na coxa direita. Estamos vendo de novo o lance. Um sanduíche, né? O De La Cruz empurra o Arias, que leva a trombada do Alexandro. O Fluminense queria uma falta. O Flamengo não tem hoje o Bruno Henrique, que dificilmente vai jogar no domingo. Luiz Araújo e Plata são os atacantes. E foi mantido o quarteto Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson no meio campo. Wesley. Atenção ao Wesley, ele é o único pendurado para essa decisão de hoje. Nico De La Cruz. Você ligado no Sport TV, curtindo o Campeonato Carioca. Gerson com a bola dominada. E o Mano na bronca, porque o Arias ficou lá de fora do gramado. Agora que tá voltando, senhor. Pulgar. Voltando com o Léo Ortiz. Drible ali na frente do Cano, uma jogada arriscada. John Arias chegou apertando. Ótima abertura do Wesley para o Gerson. Lá veio o Flamengo para o seu primeiro ataque. Wesley na ultrapassagem, tenta o cruzamento. Fábio, a bola passou. O toque foi do Martinelli. Ainda raspou ali no Fábio. Escanteio para o Flamengo. Primeiro escanteio do jogo, você está revendo o lance. Pega primeiro no Martinelli e depois no Fábio. Passa pelo goleiro do Fluminense, escanteio para o Flamengo. Opa, o Fábio deu um susto na torcida do Fluminense. Quem vive um grande momento é o Luiz Araújo, um momento artilheiro, fez um gol bonito contra o Vasco na semifinal. Primeiro tempo, 2 minutos. 0 Fluminense, 0 para o Flamengo. Aquele agarra-agarra da grande área. É decisão no Rio de Janeiro. Você ligado em todo o país. Você ligado no Sport TV. Cobrança do Luiz Araújo. Tentativa na primeira trave. Mais um escanteio. É o segundo escanteio seguido. Orienta a zaga aí o Fábio, de 44 anos. Tai Fuentes. O Flamengo tem uma jogada forte na primeira trave. Nico De La Cruz. Luiz Araújo. Tem cruzamento. Cano tira. Serna tenta completar o lance. A sobra do Flamengo. Gerson. Alexandro. Léo Pereira. Guga chega na marcação. Bola volta aqui atrás. Nico De La Cruz. Eric Pulgar. Flamengo tenta tomar a iniciativa do jogo. De La Cruz. Daí para Léo Pereira. Gerson está aberto na esquerda. Alexandro ganha o lateral para o Flamengo. Time do Felipe Luiz buscando uma pressão inicial. O Flamengo fez a melhor campanha do Campeonato Carioca. O Fluminense ficou com a 4ª melhor campanha. Mas na semifinal o Fluminense venceu o Volta Redonda, que teve a 2ª melhor campanha. Guga pedindo o grito da galera do Fluminense. Técnico da seleção, Dorival Júnior, aqui no Maracanã. Ele já fez a convocação, nenhum jogador do Fluminense convocado para a seleção brasileira. E na pré-convocação, o Flamengo tinha 6 jogadores e o Dorival convocou 4. O Flamengo está 11 jogos sem perder, são 10 vitórias e 1 empate. E o Fluminense tem 9 jogos de invencibilidade, está sentindo o Fábio. Na verdade, Luiz, o banco estava pedindo há algum tempo já para o Fábio cair, porque o Arias, pelo jeito, está sangrando. E ele não queria interromper ou sair do jogo novamente para receber o atendimento. Então, foi preciso ir até o massagista e avisar o Fábio que ele não estava conseguindo ouvir o banco. Então agora ele caiu, está recebendo um atendimento. E o Arias também agora já recebeu o atendimento, que tinha ficado sangrando daquela trombada. Aí, Praz, rola esse miguezinho, né? Goleirão, cai aí, goleirão. Todo mundo usa essa estratégia, né? É para trocar uma chuteira, é para ter um atendimento.
porque o goleiro tem essa prerrogativa, né? Então isso está na regra, não é contra a regra. Alguns podem criticar se é ético ou antiético, mas faz parte do jogo. Temos agora 5 minutos, primeiro tempo aqui no Maracanã. Sempre lembrando que não há vantagem nos dois jogos da decisão entre Fluminense e Flamengo. Até o Guga virou titular, barrou Samuel Xavier. A vaga hoje é do Guga. Tentativa com Cano. Léo tirando, Eric Pulgar. Consegue o domínio. Plata. Brigou, ganhou, trabalhou na boa. Ótima distribuição, Wesley. Lá vem o Flamengo no talento de Wesley. Bateu pro gol! Gol! É do Flamengo! Wesley, convocado para a seleção brasileira. Arriscou e se deu bem. Fábio tocou na bola e ela entrou. É gol do Flamengo. É gol de Wesley. O lateral vive um momento sensacional na temporada. Wesley, para você rever, para você curtir. A bola quica na frente do Fábio, bate na trave e entra. Câmera colocada dentro do gol. Wesley, Fábio não consegue espalmar. Esse ângulo mostra bem. Wesley, Fábio, trave, rede, gol! Sai pra festa Wesley. É o primeiro do jogo, é o primeiro do Flamengo. Wesley, num grande momento, com um bonito gol. Lédio Carmona. A fase dele é esplendorosa, né? Muita confiança e com liberdade fica mais fácil ainda, né? Quando ele recebe a bola, ele está livre. O Gabriel Fuentes está afundado dentro da área. O Serna não acompanhou. Ele olha, vou bater. Bateu. E aí o Fábio também não foi bem na bola. A bola era defensável. Flamengo 1-0. O Flamengo começou melhor. A bola foi para o Wesley. O Wesley com liberdade. Ele pode resolver. Resolveu. Praz, como é que você viu a participação do Fábio nesse lance? Luiz, tem a liberdade do chute, né? Um chute bom, um chute cruzado, que ela quica antes. Mas o Fábio, ele erra o tempo do movimento da mão, né? Ele cai certo, mas aquele esticão final da mão, que é o que direciona a bola, né? O que afasta a bola. O Fábio, óbvio, campo molhado, ele acelera um pouquinho, começo de jogo. A primeira bola do jogo sempre é complicada. E o Fábio, ele perde um pouquinho do time para direcionar a bola para fora. 1-0 para o Flamengo logo no início do jogo. Luiz. Bruno Cortes. Curioso que nesse primeiro gol do Wesley na temporada, né, o Filipe Luiz, assim que ele pega na bola, fica pedindo para ele virar o jogo para alguém que está passando à esquerda. O Wesley nem ouviu, bateu no gol e deu tudo certo. Fuentes tenta uma jogada com o Canóbio. Bola longa e é tiro de meta para Rossi. Ô Luiz, e é muito interessante, são muito interessantes as movimentações do Wesley, né? Ele compensa várias coisas. O Gerson é um cara que tem que ter liberdade para flutuar. Ele gosta de jogar de fora para dentro. Quando ele faz isso, quando ele joga aberto aqui, o Wesley vai por dentro. Numa outra jogada, o Gerson estava lá do outro lado, o Wesley dava largura, porque tem que ter alguém para dar largura no campo, né? Para abrir a defesa do Fluminense. E no lance do gol, o Wesley ele dá mais um toquinho, porque o Arrascaeta faz um movimento nas costas do Fuentes e inibe a saída do Fuentes. O Fuentes fica preso por causa do movimento do Arrascaeta, senão ele teria saído para abafar o chute do Wesley. Wesley gira com a marcação do Fuentes. Pulgar para frente, o Fluminense sobe suas linhas. Gerson, Plata. Foi puxado ali pelo Ignácio. Luiz. André Pessoa. O Mano deu uma bronca no Fuentes depois desse lance do gol do Flamengo, né? Pedindo justamente para ele sair de trás, para não dar espaço na frente. E agora há pouco o Fuentes tentou um passe ali para o Canóbio, se irritou também, chamou o Fuentes, pediu calma, entra no jogo. Wesley convocado para a seleção, marcou o seu terceiro gol com a camisa do Flamengo em 119 jogos. Primeiro gol no ano. Esse é Léo Pereira. Terceiro gol do Wesley com a camisa do Flamengo, Luiz, em 119 jogos. Primeiro em 2025. Nove minutos, primeiro tempo de jogo. Jogo número 1 da decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Gerson sentindo o rosto. Gerson revelado pelo Fluminense. O Gerson chegou a passar num teste no Flamengo quando era muito menino, com 7 anos de idade. Só que o Gerson não tinha dinheiro para ir treinar. O Fluminense ofereceu esse dinheiro, ele foi para o Fluminense. No peito, na grama, Luiz Araújo. Alexandro.
Esse é Léo Pereira. Faz a distribuição. Fuentes tirando de cabeça. Canóbio. Bate, rebate. Wesley tem a bola dominada. Wesley tá cheio de moral. Canóbio faz o corte. Nico de la Cruz na sobra. Levantou. Thiago. Otávio. Ligando com Cano. Boa antecipação. Esse é Léo Ortiz. É o ex-zagueiro do Bragantino. O Gerson saiu com a bola. É lateral para o Fluminense. Temos muito jogo pela frente. 80 minutos ainda no jogo de hoje. Tem um jogo de domingo. O Campeonato Carioca ainda promete muita emoção. John Arias. Tem o Guga pedindo na direita a bola para Guga. Com a marcação do Luiz Araújo. Pensa o lance. Sai da direita. Vem aqui na esquerda. Bola errada para Canóbio. Canóbio, o uruguaio aplaude. Flamengo não tem Michael, não tem Cebolinha, não tem Bruno Henrique. Todos têm lesões musculares. Pedro operou o joelho esquerdo e Vinha operou o joelho direito. São desfalques pesados no time do Flamengo. Léo Ortiz trabalhando com Eric Pulgar. Causou muita estranheza na imprensa chilena o Pulgar não ter sido convocado. A opção foi por Charles Arangues. Virou prioridade no Flamengo a renovação de Pulgar, que ainda não aconteceu, mas está perto de acontecer. Pulgar. Volta o lance. Léo Ortiz. Pulgar. Falando em desfalques, Danilo também não está à disposição. Danilo convocado para a seleção brasileira. Nico de la Cruz. Luiz, sobre o Danilo, né? já não tinha jogado os 2 jogos contra o Vasco. Desconforto na coxa. Fez exame, não deu lesão na coxa. E agora a semana avisou para o Felipe Luiz que não estava se sentindo seguro de ir para esse jogo de hoje. Otávio. Otávio chegou, ganhou a vaga. Barrou o Hércules. Está jogando o Thiago Silva. Esse é Gabriel Fuentes. Esperando uma convocação para a seleção colombiana. Fuentes. Thiago. Voltando com o Fábio. Esse é Ignácio. O Fluminense gira o jogo e a bola está com o Guga. 0 Fluminense, 1 para o Flamengo aqui no Maracanã. John Arias. Com a marcação do Nico de la Cruz. Nico dá uma pancada. O Arias é muito forte, já botou a bola no jogo mais uma vez. Dividiu, ganhou. Bola do colombiano do Fluminense. Ainda John Arias. Canóbio. Faz a distribuição com Fuentes. Esse é Martinelli. Serna pedia lá na direita, a bola vem no Ignácio. Agora sim, Kevin Serna. Ganhou espaço, chega à linha de fundo, tem cruzamento. Cano furou! Pulgar e a bola para frente do Léo Ortiz. Thiago Silva. Cano assim, tenta sempre de primeira. Fuentes. Martinelli. Voltando com o Thiago Silva. Esse é Ignácio. Temos apenas 13 no primeiro tempo. Flamengo vence 1-0, gol de Wesley. Otávio. Guga. Kevin Serna. Volta o lance, chamando Otávio. Guga. Serna. Tenta uma tabela, erra o passe. Um passe fácil ali para John Arias. Até o Serna vai, é um jogador que briga o tempo inteiro, se entrega. Luiz Araújo voltando. Alexandro. Otávio. Mata no peito, bota na frente, briga pela posse de bola. E a bola é do Flamengo. De la Cruz. Léo Ortiz para Wesley. Fluminense sobe suas linhas mais uma vez. Marca alto, o Fluminense ganha. Thiago. Fuentes. Chamando Agostinho Canóbio. Último toque de Wesley. É o Dorival, curtindo um bom jogo até o momento. Tá olhando o Wesley, hein? Deve estar feliz, né? Pois é. Colocou o Wesley, vamos ver se ele vai botar para jogar, se de saída ou não, vamos ver. E lá vem Fuentes pela esquerda, tem cruzamento, o Fluminense ganha o escanteio. O Fluminense toma o gol, leva um certo susto e agora se posiciona mais na frente o time do Fluminense vem para cima. E canta a torcida tricolor.
1-0 para o Flamengo aqui no Maracanã. Mais um Super Fla-Flu ao vivo para você no Sport TV. Cobrança de Canóbio, escanteio Fluminense. Rossi sai do gol, soco na bola. Cano tem a bola dominada para o Fluminense. 101 gols marcados com a camisa do Fluminense. Cano faz o cruzamento para o Ignacio de cabeça. E é tiro de meta apenas para o Flamengo. Ignacio queria um escanteio. Fica reclamando o zagueiro do Fluminense, que é um zagueiro grande, de 1,92 m. A dupla Fla-Flu decidiu 4 dos últimos 5 campeonatos cariocas. E nessas 4 edições, 2 títulos para cada lado. Lembrando que em 2024 o Flamengo venceu Nova Iguaçu na final. Carmona, quase 16 minutos no primeiro tempo. O jogo tá bom, na sua opinião? Tá razoável. O Flamengo começou melhor o jogo. Começou com mais controle. Como é que tá a posse, Luiz? 77%. O Fluminense tenta começar a entrar no jogo agora, com mais pelo lado esquerdo. O Arias ainda apareceu pouco no jogo até agora, o que dá o termômetro do Fluminense, que dá a dinâmica do Fluminense. Ainda não conseguiu entrar no jogo. Canóbio também está tímido pelo lado. Então são jogadores chaves do Fluminense que ainda não conseguiram entrar. Se esses jogadores conseguirem entrar no jogo, fazer uma transição mais rápida, o Fluminense pode até equilibrar o jogo contra o Flamengo. Por enquanto não. O Flamengo tem um jogo sob controle, com o Fluminense tentando entrar nele. Otávio voltando com o Thiago Silva. Ignacio foi colocado contra o Volta Redonda. Otávio, de novo Ignacio. Tenta o lançamento aqui para o Canóbio. Corte do Léo Ortiz. Alexandro chamando o Pulgar. Estamos apenas ainda no início do primeiro tempo. Tem muito jogo pela frente. 1-0 para o Flamengo. Wesley tentando De La Cruz, para no Canóbio. Mano pedindo calma aqui ao Canóbio. Martinelli. Daí para Otávio. Arias e Guga. Sai para o jogo pela direita o Fluminense. Guga voltando com Arias. Primeiro tempo de jogo, decisão do Campeonato Carioca para você em todo o Brasil. Serna, Guga voltando com John Arias. Kevin Serna girou o corpo, voltou na frente, cruzamento pro Cano, a bola ficou longa. A ideia era boa, o ataque era interessante. No drible de corpo, Serna tirou a marcação, mas o cruzamento ficou longe de Germán Cano. É o goleiro Fábio, de 44 anos. O Fluminense disputa a sua 10ª final carioca no século, com 5 conquistas e 4 vices. O Flamengo está na sua 14ª final no século. Venceu 11 vezes o Campeonato Carioca. O Flamengo é o grande vencedor do século. Tentativa do Arias, parando em Pulgar. Wesley, o autor do gol. John Arias recupera a posse de bola para o Fluminense. Consegue o primeiro drible, consegue o lateral. No último toque do Gerson. Otávio voltando com o Thiago. De novo Otávio. Guga. Kevin Serna. Está dando trabalho para o Alexandro. Tentou o Guga, a bola para em Pulgar. Bola esticada para Gonzalo Plata. Sai do gol Fábio. Com calma, com categoria, toca com Serna. Vimos há pouco, o Flamengo tinha 77% de posse de bola. O Fluminense, nos últimos minutos, consegue ter um pouco mais a bola no pé. Thiago Silva, o monstro. Martinelli. Vacilou, girou. Falta no Martinelli. Ô Luiz, é isso que o Flamengo quer. O Flamengo quer que o Fluminense jogue a bola por dentro de costas. E o Martinelli segurou muito. Ele tinha o terceiro homem que fala, né? Para continuar a jogada, ele resolveu segurar. Então é perigoso porque o Flamengo vai criar essas armadilhas. Em algumas jogadas o Pulgar não está fazendo saída de 3, ele está fazendo saída de 3 pela frente. E essa bola, os dois zagueiros do Flamengo estão conseguindo achar por dentro. Então o Fluminense tem que ter cuidado e fechar esse passe por dentro, fazer jogar para o lado. Arias trabalhando com Fuentes. Cano pediu, tem cruzamento na direção do Cano. A sobra de John Arias na entrada da grande área. Germán Cano ajeitou, bateu pro gol, travado no momento do chute. Tem Léo Ortiz. Tirou na boa o Léo. Gerson trabalhando com Nico De La Cruz. Martinelli. Falta do Martinelli, falta em De La Cruz. Lédio Carmona. É o que a gente falava. O Fluminense agora tenta
ter um pouco mais de controle do jogo, ganhar as disputas no meio campo. A Arias começa a aparecer, Canóbio também, o Serna tentando ir no 1 contra 1 contra o Alexandre. É o Fluminense um pouco mais perto do seu bom momento. Invicta 9 jogos, fazendo bastante gols, sendo um time corajoso. Começou muito para baixo o jogo, muito desatento. Agora começa a entrar um pouco mais. E o Flamengo segura um pouco agora. Vamos ver essa transição. Bola com Plata. Consegue o drible, consegue a abertura na boa. Luiz Araújo no mano a mano, vem para cima do Ignácio. 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Alexandro chamando o Pulgar na entrada da grande área. Ótima bola. Luiz Araújo tem cruzamento, tem desvio, tem escanteio para o Flamengo. Passamos dos 20 no primeiro tempo. Terceiro escanteio para o Flamengo. Temos um escanteio para o Fluminense no jogo. São números para você aqui no Sport TV. Fábio fazendo o seu jogo de número 200 hoje com a camisa do Fluminense. Ele ficou 17 anos no Cruzeiro. Por enquanto vai dando Flamengo. De La Cruz, cobrança na primeira trave, tentativa da com o Pulgar, o chute de primeira, tem desvio do Canóbio, tem sobra do Flamengo, não chega em Plata. Serna consegue o domínio. A sobra do Fluminense com o Cano. 21, primeiro tempo aqui no Maracanã. É decisão de Campeonato Carioca, passou pelo Canóbio. Gerson, Cano com uma entrada pesada no Arrascaeta. Vem aí cartão amarelo para Germán Cano. Amarelo. Cano já tem 10 gols no ano. Praz. Cano, desde que chegou ao Fluminense, uma máquina de marcar gols até o ano passado, quando ele faz apenas 7 entradas pesada, hein? Amarelo para Cano. Vamos ver de novo? Olha, ficou num tremendo risco. No limite, hein, parece. No limite. Se vai um pouco mais pro lado, pega em cheio no Arrascaeta, era vermelho direto. É um finalizador nato, né? É um finalizador nato. Passou um momento difícil ano passado. Esse ano volta a fazer gols. E assim, são duas posições que a confiança conta muito, né? Porque são posições críticas, né? Que é o goleiro e o centroavante. E hoje o Cano conseguiu recuperar a confiança. E é um jogador muito perigoso, sabe? Ele não precisa de muitas bolas, né? É um cara que de poucos passos e poucos toques na bola. Ele é o artilheiro do ano no Brasil mais uma vez, com 10 gols marcados. Você viu ali o Bruno Henrique, aquele que estava saindo ali vendo o jogo é Bruno Henrique. Lançamento, bola tranquila para Fábio. Naquela última chegada do Fluminense com uma finalização do Cano, o Mano não gostou da tomada de decisão dele, tentou chamar, o argentino não viu, chamou o Canóbio. Fala para ele cruzar essa bola. Arias. 1-0 Flamengo, decisão do Campeonato Carioca. Mais um Fla-Flu sensacional. Kevin Serna levantou a cabeça. Tem cruzamento na direção do Cano. Chegou nele, passa por ele. Cano trabalhando com Fuentes. De novo Cano. Primeiro tempo, 23 minutos. Esse é Martinelli. Cano. Guga. No peito, na grama. A bola é do Fluminense. Kevin Serna. Tenta mais um cruzamento na direção do Cano. Wesley faz o corte de cabeça. Otávio não conseguiu na sequência. Proteção do Ignácio. Tá valendo tudo isso. Falta do Plata no Ignácio. De novo Kevin Serna no mano a mano com o Alexandre. Cruzamento. Rossi recolheu o braço. E vai ficar com o Fluminense. Fica com o Fuentes. Otávio. Thiago Silva. Serna pede lá na direita. Thiago pensa o lance. Otávio. Voltando com o Thiago Silva. Ignácio. Serna. Guga tentando uma tabela. Está muito mais para o Alexandre do que para o Serna. E é tiro de meta para Rossi. Ô Luiz, o Flamengo é um time muito compacto, né? Ele fecha bem a entrada da área, faz o Fluminense jogar para os lados, daí pressiona a bola. A gente olhando aqui de cima, tem algumas situações que o Fluminense pode tentar explorar. Então, quando a bola volta para os zagueiros do Fluminense, a defesa do Flamengo, ela sai muito rápido, ela ganha ali 10, 15 metros muito rapidamente. Aí, se o Fluminense tiver uma jogada treinada de contramovimento, né? Alguém de um setor
de meio campo atacar a linha, vai encontrar espaço nas costas da defesa. E para o zagueiro é difícil fazer o giro e correr atrás. Então, assim, são algumas coisas que com o passar do tempo e esses movimentos repetidos que a defesa do Flamengo faz, o Fluminense pode tentar encaixar alguma jogada desse tipo. Chegamos ao tempo técnico com quase 25 minutos. 1-0 para o Flamengo. Mano, chama os jogadores. Estamos vendo aqui o trabalho do Felipe Luiz, que só perdeu um jogo comandando o time principal do Flamengo, que foi contra o Fluminense. No último Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu por 2-0. Nesse Campeonato Carioca, tivemos um 0-0 amarradão aqui, travado. Hoje o Flamengo vai vencendo. O Flamengo chegou à sua 7ª final seguida de Campeonato Carioca, um recorde histórico. E nas últimas 6 edições foram 4 títulos e 2 vice-campeonatos. Estamos vendo o Mano orientando o time do Fluminense. E a festa no momento é rubro-negra no Maracanã, com 1-0 do Flamengo. Lédio, vimos 77% de posse de bola do Flamengo. O Flamengo vencia por 1-0 nesse momento. Qual é do jogo agora, na parada técnica? Pode diminuir um pouco a posse de bola. O Fluminense fica um pouco mais com a bola agora, principalmente nos últimos minutos. Tenta se organizar. A gente está vendo 52 a 48, não é isso? Isso, mudou. O Mano está sendo bem enfático ali, conversando com os jogadores, tentando organizar principalmente o trabalho de meio campo de ataque. O Serna está tentando ir no mano a mano contra o Alexandre, mas até agora não conseguiu construir pouco. O Canóbio me parece um pouco abaixo da produção que normalmente ele tem tido. Cano um pouco nervoso, o Arias tentando aparecer no jogo, mas ainda sem ser o jogador o torcedor do Tricolor está acostumado. E o Flamengo agora baixou um pouco as linhas, né? Espera o Fluminense provavelmente para tentar sair rápido em bloco, em velocidade, ou com o Luiz Araújo, ou com o próprio Wesley, com o Plata. Chama um pouquinho o Fluminense para dentro do seu campo, né? É um jogo de xadrez nesse momento. O Fluminense tenta, melhorou. Olha o Mister ali atrás do Felipe Luiz. Mister, continuamos com o Mister. O Mister não sai daqui do Maracanã. Agora, finalização no jogo, 2 de cada lado, a do gol do Wesley, nenhuma defesa importante de goleiro até agora. Enfim, está faltando um pouco de inspiração dos dois lados. Quem teve inspiração foi o Flamengo com o Wesley até agora. E o Fluminense tenta se libertar nesse jogo. Deixa eu falar com o meu goleirão, Fernando Praz. Vendo as imagens do Fábio, claramente ele sabe que a bola era defensável. Parece que ele olha para o chão falando assim, o kick dela me matou, né? Porque ela muda de velocidade. E para o goleiro é muito difícil em alguns momentos do jogo. Um jogo que não vem bola quase. Tu perde o tempo da bola, o kick da bola, o grip da luva. E também começo de jogo, né? Início de jogo. São momentos complicados para o goleiro. E o Fábio é nítido no semblante dele que ele sabe que era uma bola defensável. 1-0 para o Flamengo, decisão do Campeonato Carioca. Bombando em todo o Brasil no Sport TV. Luiz, você mostrou agora há pouco o Bruno Henrique está aqui no Maracanã. Vai ser avaliado dia a dia para tentar se recuperar para o segundo jogo, para fazer a lesão na coxa. Provável, né, Bruno? Improvável, muito improvável. Outros 2 jogadores que já estão mais tempo fora, por causa de lesão na coxa também, né, Cebolinha e Michel, esses 2 já estão entregues à preparação física, com alguma chance de também se recuperarem a tempo de jogarem no domingo. Tinha essa chance do jogo acontecer no sábado, acontecer no domingo. Esses jogadores ganham mais um dia aí para tentar se recuperar, né? Pode avisar todo mundo. Premier é a casa do Brasileirão. Está jogando aí o Ignacio. Vamos ver primeiro esse lance. Ignacio trabalhando com o John Arias. Essa ótima deixada com o Gabriel Fuentes. Canóbio pediu e não recebeu. Fuentes. Volta o lance com o Otávio. De novo o Fuentes. Bom drible do colombiano. Passe errado para Canóbio. Wesley voltando com o Léo Ortiz, que faz o recuo para Rossi. 26. Pode avisar todo mundo. O Premier é a casa do Brasileirão. 9 jogos por rodada, confrontos exclusivos. E a transmissão que ninguém faz igual. Assine em premier.globo. André Pessoa. O Fluminense está até agora, durante a parada tática, teve muita conversa. Otávio, Fuentes, Canóbio, Thiago Silva também participando para tentar acertar a marcação desse lado esquerdo que está dando trabalho. Estamos no primeiro tempo aqui no Sport TV. Lançamento para Wesley. Esse é Plata. Perde o lance. Bom design do Ignacio. Fuentes. Aliás, no jogo do turno, no 0-0 morno ali do turno, Fuentes caiu, pediu uma falta. O Mano dá uma bronca no Fuentes. Mano, vai à loucura. Tivemos uma grande atuação naquele jogo do Ignacio. Parou o Bruno Henrique. Foi bem, foi
seguro, fez a zaga com o Thiago Silva, que até se machucou naquele jogo. É um bom zagueiro, o Ignacio. Acho que o Fluminense observou bem o mercado, ele já tinha sido tido um bom momento no Bahia, foi para o Peru e o Fluminense foi buscar. Tem um cartão amarelo aqui para o banco do Fluminense. Pelo jeito, para o Samuel Xavier, já vou confirmar. E o Mano ficou na bronca com o Freitas, pedindo, não pula, tenta tocar, faz alguma coisa com a bola, mas não pula. Sidney na bronca aqui, o assistente do Mano. (1 a 0 para o Flamengo. Léo Pereira chamando Alexandro. Estava na pré-lista do Dorival, mas não foi convocado para a lateral esquerda, não. Luiz Araújo. Nico de la Cruz. Mais uma vez Alexandro. Flamengo administra bem a vantagem, tem 1 a 0. Luiz Araújo volta com de la Cruz, Alexandro, Léo Pereira e esse é Léo Ortiz. Mano pede para o Fluminense sair. Flamengo vem com todo mundo, vem com seus zagueiros. Ortiz, Wesley. É o autor do gol marcado pelo Canóbio. Tentativa no jogo aéreo. Thiago tirando de cabeça. Melhorou a presença de público, hein, Luiz? Isso vai ficar ali 35, 40 mil pessoas. É abaixo do que a gente recebe normalmente, mas uma noite de chuva no Rio, primeiro jogo da final, tem final domingo. Acho que vai ficar por aí, 35, 40 mil. Gerson, Wesley e Gerson. Na categoria, na boa, Eric Pulgar. Olha o Mano agitado aqui, pedindo para o Fluminense sair. Gerson vive um grande momento, também é jogador de seleção brasileira, trombada com o Canóbio. Bola fica com o uruguaio do Fluminense. Fuentes. Otávio. De novo o Gabriel Fuentes. Está jogando por baixo o Fluminense e perde. Pulgar. Pulgar na grande área, tabela completa. Opa, Pulgar deu, hein? Pulgar deu na cabeça do Gabriel Fuentes. Deu e deu doído. Essa é a bronca dos jogadores do Fluminense. Pulgar é grandão. Deu de cima para baixo. Olha de novo o lance. Tentativa de tabela. Ele deu, hein? Ele solta o braço. Para que ele fez isso? Ele agrediu o jogador do Fluminense. O amarelo foi para o Samuel Xavier. Ô Luiz, isso que eu não concordo com os árbitros, tá? Ele dá o cartão para o Samuel Xavier por reclamação, para se proteger, e aí numa agressão ele não dá cartão amarelo. Então assim, isso irrita o jogador, tá? Porque são critérios diferentes, porque uma agressão para ele não é tão punitiva como se fosse uma contestação ou uma reclamação em relação à arbitragem dele. Todo o talento de Fernando Praz, Ziled Carmona, André Pessoa, no corte, e você, sempre ligado com a gente aqui no Sport TV. Agora o Pulgar já sabe que pode fazer qualquer coisa. Bola com Rossi. Rossi já fez 17 jogos em campeonatos cariocas e sofreu apenas um gol. O gol no jogo passado contra o Vasco. Bola longa, bola boa. Fábio ficou no meio do caminho. Plata de calcanhar. Alexandro faz a proteção, tira do Guga. Gerson pediu e recebeu na entrada da grande área. Lá vem o Flamengo, Gerson bateu fraquinho. Tá no Campeonato Carioca, tá na decisão, tá no coração, tá no Sport TV. Acesse betano.bet.br e abra sua conta. Daqui a pouquinho no nosso intervalo campeão, pela Copa do Brasil, o Grêmio mais uma vez passou um tremendo sufoco e se classificou nos pênaltis. Já no nosso intervalo campeão. Esse é Ignacio. Aqui no Maracanã, Fluminense 0, Flamengo 1. Fluminense é o mandante do primeiro jogo. Bola saiu, posse de bola para o Flamengo. Não há vantagem na decisão. Portanto, com a manutenção desse placar, se o Fluminense vencer o jogo de domingo por um gol de diferença, teremos pênaltis. Mas tem muita coisa para acontecer nessa super decisão para você. Bola com Rossi. Aí Agostinho Rossi. O argentino faz a distribuição mais à frente com Plata. Guga entrou rasgando, entrou
dando um bicão para frente na direção do Cano. Usa o corpo, toca na bola. Canóbio. Arias. Dominou na boa, ajeitou, bateu pro gol, foi travado. Arias, cara a cara, olha o gol. Perdeu! Perdeu cara a cara. Ele construiu a jogada, ficou cara a cara com o Rossi. No grande momento do Fluminense no jogo, veja. Uma jogada brigada. Canóbio. Arias. Ele usa o corpo, ele é muito forte. Passou. E a sobra ficou com ele. Cara a cara. Chuta pra fora. Tava de frente. Tava na cara do Rossi. A reação de John Arias. Lindas imagens para você, Fernando Praz. O grande momento do Fluminense no jogo. Uma grande chance, grandíssima chance, né? Ele tentou tirar muito do Rossi, acabou desequilibrando o corpo um pouco para trás, eu acho, não conseguiu jogar o corpo em cima da bola, a bola acabou perdendo um pouco de direção. 1-0 para o Flamengo de Gonzalo Plata. Esse é Nico de la Cruz. Quase 33, primeiro tempo aqui no Maracanã. Léo Pereira, Nico de la Cruz, ex-jogador do River Plate da Argentina. Thiago conhece os atalhos. Fuentes. De lateral para lateral. Guga. O jogo dá uma esquentada aqui no Maracanã. Cano ganha o lateral para o Fluminense. O Flamengo está buscando seu 39º título carioca e o Fluminense o 34º. Martinelli ganha para o Fluminense. Canóbio. Na entrada da grande área. Ajeitou Canóbio, bateu fraco. A sobra do Fluminense com o Fuentes. Martinelli. Cria Xerém. Voltando com o Otávio. Martinelli. Tentando o Kevin Serna. Alexandre tira. E é lateral para o Fluminense. O jogo pode de criação do meio campo do Flamengo até agora. Né? Arrascaeta, o próprio De La Cruz, bem abaixo. O Gerson também um pouco abaixo do que normalmente apresenta. Vive grande momento. O Fluminense começa a ganhar o setor de meio campo. E lá vem Fuentes, Cano pediu, bola tocada, Cano escorregou! Cruzamento também ficou fraco, chega na boa, chega inteiro Léo Ortiz. O Fluminense tenta uma pressão nesse momento, veja. Condição legal. Vem na boa Fuentes. O Cano estava atrás da linha da bola e ele escorrega. Vacilo do Flamengo. E um bom ataque do Fluminense. É escanteio tricolor. Cobrança de Canóbio. 1-0 para o Flamengo. Arias fica na primeira trave. Martinelli na entrada da pequena área. Thiago Silva se desloca. Tem cruzamento. A tentativa era para o Thiago Silva. Bola na entrada da grande área. Fica com o Fluminense. Otávio. Ela saiu da entrada da grande área. Veio recuando, recuando. Chegou no Fábio. Tá aí Alexandre de volta. Varela foi muito bem improvisado ali naquela lateral esquerda. Ganhou pontos com o Felipe Luiz. Finalizações, números do jogo: 5 do Fluminense e 3 do Flamengo. O Flamengo foi o primeiro colocado, foi o campeão da Taça Guanabara. O Fluminense foi o quarto. Posse de bola para o Fluminense. Praz, como o Led falou, a Arrascaeta tocou muito pouco na bola. Meio campo do Flamengo não cria. O Gerson também participou pouco. E a finalização do Flamengo que foi no gol, entrou. Que foi a do Wesley. As outras não foram no gol e a do Fluminense também. O Fluminense não finalizou nenhuma no gol até agora. Cano, Arias. Vive um grande momento John Arias. Canóbio na entrada da grande área. Pensou o lance. Canóbio bateu pro gol. Uma no gol. O Lédio acabou de citar. Bola fácil para Rossi. Fernando Praz. Enquanto o Flamengo se dá o luxo de ter uma descentralização da sua criatividade, né? Tanto o Gerson, Arrascaeta, o próprio De La Cruz, que realmente não estão entregando o que normalmente entregam, né? Mérito do Fluminense também, que está conseguindo congestionar o meio campo e dificultar essa criação. Opa! Que categoria! Uou! Gaston Rossi! Deu um drible no centroavante argentino, driblando argentino.
Sai jogando o Flamengo pela direita com Wesley. Serna, Arias. Errou ali o Wesley. Kevin Serna. Pegou, hein? Pegou. Amarelo para De La Cruz. Luiz, só para complementar. O Flamengo tem essas várias opções para criatividade, né? O próprio Luiz Araújo também não está tão vistoso no jogo. O Fluminense é o contrário. O Fluminense centraliza toda a sua criatividade no Arias, né? O Arias, ele tem uma liberdade total para flutuação, né? Ele vai para a direita, vai para a esquerda, joga por dentro. E é o cara que é o cerebral hoje do Fluminense. No escanteio atrás, o Fuentes conseguiu atacar a linha, né? Criou perigo pro gol do Flamengo. O Cano escorregou. Eu acho que é uma jogada que o Fluminense pode usar mais, porque é característica do Flamengo subir a linha quando a bola é recuada, quando a bola é jogada para trás. Mas se tu não tiver uma pressão no homem da bola, e essa bola tiver descoberta, como a gente fala, tem muito espaço para correr para trás. Então isso pode ser uma alternativa do Fluminense, que encontra também dificuldade para chegar com a bola dominada. Você fez isso na sua carreira, Braz? Você fez um drible como esse aí? Eu tenho uns 2 desses na carreira só, viu? É um risco tremendo. Olha aí. Categoria, Rossi. Tirando o carrinho do canto para ver, para rever, para curtir. Que categoria. Quer ainda dar um tapinha na bola. Brilhou Agostinho Rossi. É o goleiro argentino do Flamengo. Serna ficou sentindo falta para o Fluminense. Temos quase 39. Até o Mano gosta de ficar assim. Hoje não, hoje é decisão, mas eventualmente no jogo mais tranquilo, o Mano fica na resenha com a galera ali da mureta. Manda beijinho. Ele brinca, né? Os brutos também amam. Falta para o Fluminense, Guga na cobrança. Thiago quer a bola. Thiago fica aqui na segunda trave. O cruzamento, bola fechada demais. Thiago reclama. Dá uma bronca ali no Guga, o Thiago Silva. O Thiago fez um gol importante de cabeça contra o Vasco. Aí a bronca do monstro. Guga, calma. Tá reclamando o Thiago, dando uma bronca aí no Guga. É jogo decisivo e você curtindo todos os detalhes, todas as imagens no Sport TV. Bruno Cortes, como é que tá o Felipe? Tá agitado, tem reclamado do time, querendo que o time avance um pouquinho mais, achou que o time recuou um pouquinho, mas tá bem agitado aqui na beira do campo. Luiz Araújo tentando o lance pro Arrascaeta. Otávio consegue um ótimo domínio. Otávio chamando o Thiago Silva. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo no Maracanã. Parecia uma estratégia do Flamengo recuar para esperar o espaço deixado pelo Fluminense fazer uma transição rápida. Mas o Fluminense está obrigando o Flamengo a recuar e o Flamengo não está conseguindo reagir. O Fluminense começou o jogo atrás do Flamengo, o Flamengo melhor, até 10, 15 minutos. Depois o Fluminense foi se assentando em campo e vai terminar o primeiro tempo melhor. Vai botando um molho, vai criando um ingrediente especial para 2 jogos decisivos. Porque temos um primeiro tempo com um certo equilíbrio. Léo Ortiz. Arrascaeta erra o passe. Ignácio. Serna. Arias. É difícil dar a bola do Arias. 3 na marcação. John Arias. Leva uma trombada. Segue o lance. O juiz entendeu que não teve falta do Luiz Araújo. Esse é o segundo Fla-Flu da temporada, no primeiro jogo do ano, Taça Guanabara, no dia 8 de fevereiro, 0-0. Falta em Wesley. Wesley, nas contas do Flamengo, hoje é um jogador de 30 milhões de euros. Wesley tem 118 jogos, 3 gols e 5 assistências. Além de 5 títulos pelo Flamengo, buscando o seu 6º título. Esse é Eric Pulgar. Léo Ortiz. Todas as emoções do Campeonato Carioca. E lá vem Flamengo. Gerson passou pelo Otávio. Gerson bateu pro gol. Pega no Thiago. Gerson para trás, de cabeça. Pulgar. Caprichou no chute, bateu. Fábio. Agora ele achou o tempo certo da mão. Fábio. Ô Luiz, como é importante ter 2 zagueiros que têm qualidade para jogar, né? Nessa jogada, o Wesley atacou o espaço, o Fuentes teve que defender o espaço, e aí o Gerson atacou também. E quem levou a bola foi o Ortiz. Então, assim,
O responsável pela criação, no caso o Gerson, atacou o espaço, empurrou o time Fluminense para trás e criou um espaço para o Ortiz, que tem muita qualidade no passe, achar espaço e resultar na finalização. É escanteio para o Flamengo. Fluminense 0, Flamengo 1. Cobrança na primeira trave, bola fechada, confusão ali na pequena área e mais um escanteio para o Flamengo. Já temos 42 no primeiro tempo. Mais um escanteio Flamengo. Cobrança é quase sempre de De La Cruz. Mais uma fechadinha, passa por todo mundo, cruza ali a pequena área. Gerson evitou a saída. Wesley no cruzamento. Cano se antecipa. Sobra de De La Cruz, a sobra do Flamengo de novo. Arrascaeta de muito longe, com desvio, com escanteio. Mais um escanteio para o Flamengo. Tá aí Arrascaeta, você vendo o Thiago Silva. Thiago se lesionou aqui no gramado do Maracanã. Bateu o calcanhar. Segunda vez que ele lesionou o calcanhar aqui no gramado do Maracanã. E voltou no jogo passado contra o Volta Redonda. Sexto escanteio para o Flamengo. E agora 43 no primeiro tempo. De La Cruz, caprichou. Fábio, soco na bola. É lateral para o Flamengo. O Flamengo chegou a essa final depois de eliminar o Vasco na semifinal. O Flamengo venceu os 3 jogos que disputou com o Vasco no ano. O Fluminense venceu o primeiro jogo da semifinal contra o Volta Redonda. E depois empatou o segundo. Fez 4-0 no primeiro, ficou na boa. E empatou em Volta Redonda por 0-0. São os instantes finais do primeiro tempo aqui no Maracanã. Domingo, jogo número 2. Tamo juntos de novo. 4 horas da tarde no domingo aqui no Maracanã. Gerson. Canóbio tira para o Fluminense. Thiago Silva. Tentando Cano, tentando Serna. Otávio. De novo Kevin Serna, trombada ali do Eric Pulgar. Luiz, o Felipe Luiz está irritado com alguma coisa que eu não entendi ainda. Falando para os auxiliares aqui bem irritado. Ele falou, troca. Não sei se está pensando em algum tipo de troca. Alguém está sentindo alguma coisa. Mas só deu para ouvir se troca. Mas não sei se é relacionado a alguma substituição ou possível substituição. Otávio. É o ex-jogador do Atlético Mineiro. Mano queria esse volante mais marcador, né? Otávio foi contratado com um jogo no banco. No segundo já virou titular. Guga. Kevin Serna, John Arias. Dobra de marcação em cima do Arias. Falta para o Fluminense. Arias perdeu a grande chance do Fluminense no jogo. Esse é Thiago Silva. 17 anos depois, disputando mais uma final com a camisa do Fluminense. Ignácio, boa antecipação. Falta marcada no Arrascaeta. Flamengo já cobrou, Flamengo tem pressa. Bola longa para o Gerson, na habilidade. Consegue o cruzamento. Luiz Araújo para trás. Arrascaeta subiu. Chute de primeira de Arrascaeta. Tiro de meta para Fábio. Mais uma vez o Flamengo teve pressa. Gerson de primeira. Luiz Araújo de primeira. Arrascaeta para o gol. Mais 3, Luiz. Vamos até 48. Bola subiu. Bruno Henrique está curtindo. O Gerson começou a cair mais pelo lado direito, onde habitualmente ele flutua muito pelo campo e começou a fazer alguma diferença no jogo. Você viu que o Fluminense... Olha o Fuentes recuando para o Fábio. Perdão, Led, que não, mas ficou é isso. Quente ali. Não, tá valendo. Mas o Gerson deu uma melhorada agora no jogo, caindo pelo lado preferido dele, que é o lado direito. Vamos ver a transição do Fluminense. John Arias. Fluminense vem no talento de Arias. Serna pediu, bola para ele. De colombiano para colombiano. Kevin Serna encara a marcação, ganha o escanteio. Se bem que o Serna também tem a cidadania peruana. Olha a bronca aí do De La Cruz no juiz. Chamou pesado, hein? Ô Luiz, ele foi para cima do árbitro. Pequenininho, mas foi para dentro. 46, primeiro tempo. Essa é a decisão do Campeonato Carioca. São 2 jogos. Esse é o primeiro jogo para você. O Fluminense tenta no jogo aéreo. Arias batendo o escanteio. Thiago Ignácio perde o cruzamento. Thiago de cabeça. O Canóbio caiu ali na pequena área. Bola tranquila para Rossi. O Rossi saiu do Boca Juniors. Assinou um pré-contrato com o Flamengo. Aí o Boca ficou na bronca. Emprestou o Rossi para o Al Nassr. Fez poucos jogos no Al Nassr, apenas 8.
Boca dura pro ar, você assinou com o Flamengo? Então sai daqui, vai jogar no Al Nassr uns meses. Guga. Esse é Thiago Silva. Gabriel Fuentes. Todas as emoções de mais um Fla-Flu. Fla-Flu, sempre esse clássico charmoso, esse clássico histórico. Arias. Fla-Flu decidindo o Campeonato Carioca mais uma vez. Arias pela direita, o cruzamento para o Cano. Léo Ortiz foi empurrado pelo Cano, tem escanteio para o Fluminense. Cano já tem 10 gols no ano. Cano é a máquina argentina de marcar gols. Tá muito bem no ano o Léo Ortiz. Não à toa é jogador de seleção brasileira. Pode ser o último lance de perigo no primeiro tempo, escanteio para o Fluminense. Arias na cobrança, 1-0 para o Flamengo, cruzamento. Ignácio pegou no zagueiro do Fluminense, a sobra de Gonzalo Plata. Drible esperto do Plata, acabou o campo, bola para o Fluminense. Fluminense ainda acredita no fim da primeira etapa. Quando o juiz apita o fim do primeiro tempo. Termina o primeiro tempo da decisão do Campeonato Carioca. Imagem aérea bonita do histórico Maracanã. 0 para o Fluminense, 1 para o Flamengo. Gol de Wesley logo aos 5 minutos. Fluminense volta para o segundo tempo. André Pessoa. Sem alterações. Flamengo vai voltando agora. E aí, Bruno Cortes? Também sem mudanças, é o mesmo Flamengo. Torcendo por um grande segundo tempo para você. Um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro. Histórico. E um clássico que tem decidido campeonatos aqui no Rio de Janeiro. Wesley fez o gol do jogo. O momento de fé do goleiro do Fluminense, Fábio. O árbitro confere os últimos detalhes. Vamos agora para o segundo tempo aqui no Sport TV. Você em todo o Brasil curtindo, acompanhou o nosso aquecimento. E tem bola rolando no segundo tempo. Saída do Flamengo, são os primeiros movimentos da segunda etapa. Bola com o Léo Ortiz. Sempre transmissões especiais no Sport TV. Todo o clima, todas as informações antes, durante e depois dos jogos. Bola com o Rossi. O argentino está jogando por baixo. E está jogando muito bem. Arrascaeta com o Luiz Araújo. Flamengo vem para o seu primeiro ataque no segundo tempo. Condé, Arrascaeta. Eric Pulgar. De la Cruz. Pulgar. Realmente, em relação à convocação da seleção chilena, Chile vive um momento bem delicado. Se abrir mão do jogador como Pulgar. Canóbio. Lá vem o Fluminense. Fuentes, gira. Léo Ortiz recupera para o Flamengo. Gerson. Com a marcação do Otávio. Plata volta com Gerson. Esse é Alexandro. São os primeiros movimentos do segundo tempo no Sport TV. Luiz Araújo. Alexandro. Léo Pereira aqui atrás. O Fluminense coloca 5 jogadores marcando no campo do Flamengo. Rossi. Cano vai apertando. Thiago tira e é lateral para o Flamengo. O Flamengo está a 11 jogos sem perder. São 10 vitórias e um empate. E o empate foi justamente contra o Fluminense na Taça Guanabara. E o Fluminense vem numa invencibilidade legal também. O Fluminense não perde a 9 jogos com 6 vitórias e 3 empates. Léo Ortiz. Wesley. Um detalhe meio preocupante, eu cito mais uma vez. Tivemos um jogador que começou essa final pendurado, é o Wesley. John Arias. Chamando Gabriel Fuentes pela esquerda. O cruzamento na direção do Serna. Para em De la Cruz. Serna chega atropelando. Falta. Falta em Nico De la Cruz. De novo o Serna atropelando. Lédio. O Riquelme começou o campeonato muito bem. Muito menino, 17 anos. Quando os titulares voltaram, ele permaneceu no time e não foi utilizado nos últimos jogos. Seria jogo para o menino?
Ele é uma opção de banco. O Fluminense, em termos de ataque, ele tem o Serna, ele tem o Lavega, ele tem o Everaldo para fazer 2 centroavantes, ou não com o Cano. Ele tem opções, mas o Serna tem feito bons jogos. O primeiro tempo dele não foi dos melhores, mas é um jogador que estava compondo bem ali. De um lado, o Canóbio do outro. Os dois hoje, na minha opinião, até agora estão devendo, estão abaixo do que tem produzido. Fluminense aperta a marcação. Plata ganha o lateral para o Flamengo. Termo Fla-Flu, termo consagrado há muito tempo, surgiu em 1925. Então, termo centenário. Rossi. Todas as emoções de mais um Fla-Flu. Fla-Flu decisivo do Campeonato Carioca. Nico de la Cruz, por enquanto vai dando o Flamengo. Arrascaeta. Luiz Araújo. Plata pede na frente. Luiz Araújo busca a linha de fundo. Travado no momento do cruzamento pelo Guga. Ô Luiz, de novo, quando os zagueiros do Flamengo conseguem achar essa bola por dentro, sempre causa problema para o Fluminense. O Flamengo consegue ganhar muito espaço e consegue fazer a transição para o jogo ofensivo. Então, o Fluminense tem que tentar induzir os zagueiros do Flamengo a jogar para o lado, né? Então, não é marcar reativamente, é induzir mesmo. Fechar o passe por dentro e fazer o Léo Pereira, principalmente, tentar conduzir essa bola. Esse é Pulgar. Marcado pelo Canóbio. Léo Pereira. Tenta um passe alto aqui. Arrascaeta na disputa com Martinelli, lateral para o Flamengo. Aí uma treta, Martinelli e Arrascaeta. Na bronca, o jogador do Fluminense. Alexandro voltando o lance com Léo Pereira. Nico de la Cruz. Eric Pulgar. No peito, na grama, Alexandro tem a bola dominada. Arrasca, Alexandro. De la Cruz. De la Cruz e Canóbio são companheiros desde seleção sub-20 do Uruguai. Canóbio. Pulgar voltando com De la Cruz. Luiz Araújo centralizado. Passa pelo Martinelli, trocou de lado, foi lá para a direita. Wesley, beleza de bola. Luiz Araújo. O canhoto volta o lance e ganha o escanteio. O último toque foi de Luiz Araújo. Pede o grito da galera do Flamengo. Acorda a torcida rubro-negra. É escanteio que o Luiz Araújo cobra para o Flamengo na primeira trave. Corte do Ignácio. Temos quase 6 minutos. Domingo. Faço o convite. Estaremos juntos mais uma vez. Domingo. Com aquecimento Sport TV. Bola rolando aqui às 4 da tarde. Jogo número 2. Fluminense e Flamengo. Falta do Wesley. Falta em cima de Gabriel Fuentes. E a bronca do capitão Gerson. Tá aí o Coringa irritado. No Sport TV você não perde nenhum detalhe. Cobrança do Thiago. 0 Fluminense, 1 para o Flamengo. Bola esticada para Canóbio. Léo Ortiz. Eric Pulgar. Wesley. Falta. Martinelli deu um rapa no Arrascaeta. E aí, Plata quer um cartão para o jogador do Fluminense. Chegou quente também o Martinelli, hein? Falta para o Flamengo. Sempre transmissões especiais, aquecimento Sport TV. Olha, o bacana do futebol do Rio de Janeiro, você ainda tem isso aqui no Maracanã. Torcedores lado a lado, isso não tem ocorrido em muitos estados brasileiros, o que é uma pena. Aqui no Maracanã é 50-50, todo mundo junto. Rossi.
Léo Pereira voltando de forma perigosa. Rossi. Léo Ortiz. De la Cruz. Pulgar. Quebrou ali, se deu bem o Flamengo. E lá vem Gerson. O ataque é muito perigoso. Pisou na grande área, voltou o lance. Arrascaeta bateu. Fábio milagroso. Sensacional. A bola desviou. O Fábio estava abaixado. Fez uma defesa incrível, o goleiro do Fluminense. Para você ver mais uma vez. Tem desvio, o Fábio estava indo para baixo. Ele se estica e salva. Monstruosa defesa do goleiro do Fluminense. Se redimindo do lance do gol. Com sobras, em que defesaça, Praz. Impressionante, ele já tinha até apoiado, se não me engano, o joelho direito no chão. Ele consegue voltar. Realmente uma defesa espetacular. É escanteio para o Flamengo, cobrança na primeira trave. Para trás, Ignácio. Flamengo leva muita vantagem no jogo aéreo, pressiona. Ô Luiz, e como sai essa jogada, o início dessa jogada que o Fábio faz de defesa? Pressão no goleiro, né? O Flamengo usa muito isso, jogar a bola para trás para atrair o time adversário. E aí o Canóbio toma uma decisão errada. Ele está muito atrasado e mesmo assim ele sai. Aí ele sai e gera espaço nas costas, o Flamengo vem parar dentro do gol. Quase. Mais um escanteio para o Flamengo. O Flamengo vencendo por 1-0 na segunda trave. A bola passa pelo Arrascaeta. Dom Carmo. Não, outro detalhe sobre o lance da defesa do Fábio, né? Que a bola veio do Pulgar, né? O Pulgar vai muito bem nesse passe longo por baixo, né? Rasteiro, né? Com a bola raspando a grama ali e vai pro Gerson. O Gerson faz o trabalho como se fosse um ponta pelo lado direito, com muita inteligência de cabeça erguida, né? Aí Fábio salvou. Mas olha a saída errada, Lédio. É uma jogada típica do Flamengo. Essa bola longa com o Pulgar também. Nesse tipo de lance ele é muito bom. Falta em De la Cruz cometida por John Arias. Jogadores do Fluminense estão mais nervosos nesse início de segundo tempo. Temperatura sobe um pouco. Veja aí Arias na briga com De la Cruz. Falta para o Flamengo. Ô Luiz, por que eu falo do goleiro? Porque sempre quando tu pressiona o goleiro, tu tem que largar alguém para pressionar. E se alguém não fizer a cobertura, se não for sincronizado, acaba abrindo brechas, como abriu naquele contra-ataque, o Flamengo chegou na cara do Fábio. De la Cruz virando com Wesley. Temos agora 10 minutos no segundo tempo. Esse é Eric Pulgar. 1-0 para o Flamengo. O Flamengo fez a melhor campanha do Campeonato Carioca. O Fluminense fez a quarta. Wesley, que tabela! Wesley na grande área com a marcação do Thiago. Thiago conhece os atalhos. 40 anos, não é à toa. O apelido do cara é Monstro. Praz, que bolaça do Thiago, hein? E foi realmente monstruoso, porque o Wesley já vinha embalado e a gente tem que ressaltar. A velocidade do Wesley é muito superior do Thiago. E o Thiago, mesmo assim, com a experiência, com a técnica, conseguiu cortar, mostrando a utilização perfeita do carrinho, né? 10º escanteio a favor do Flamengo. Cobrança para o Plata. Léo tenta, Canóbio. Alexandro. Chamando Nico De la Cruz. Com a marcação de John Arias. Alexandro girou. Deu uma abraçada na bola, ele levou com a mão. Mão para o Fluminense. Esse é Guga. Otávio gira. Flamengo aperta mais uma vez a saída de jogo do Fluminense. Guga. Daí para Ignácio. É lateral para o Fluminense. Jogo número 1 hoje aqui no Maracanã. Domingo, 4 horas da tarde, com aquela transmissão especial do Sport TV. A grande decisão. Segundo Fla-Flu decisivo. Cano de cabeça para o meio. Domina Wesley. Léo Ortiz. Wesley mais uma vez na velocidade. Gerson na categoria. Pensa o lance. Plata. Perde para o Canóbio. O uruguaio briga e briga muito. Plata recupera. Alexandro para trás. E lá vem o Canóbio. Para cima do Léo Pereira. Bola recuada para Rossi. Voltando com o Léo Pereira. Trazendo a marcação do Canóbio. Trazendo a marcação de John Arias. O Fluminense sobe suas linhas. Ignácio. Esse é Otávio. Não domina Cano.
Flamengo constrói pela direita com Gerson. Vem para o meio. Ainda Gerson. Beleza de bola. Luiz Araújo. Travado pelo Guga no momento do cruzamento. Sai do gol Fábio. O Fluminense voltou mal do intervalo, né? O Flamengo voltou melhor, força o erro do Fluminense, deixa o Fluminense irritado, irritadiço. Alguns jogadores estão acima do tom. O Flamengo recupera a bola muito rápido e o Fluminense não consegue sair dessa situação. O Flamengo bem melhor nesse início de segundo tempo. O Fluminense fez 3 clássicos cariocas no ano com uma vitória, um empate e uma derrota. O Fluminense bateu o Vasco, empatou com o Flamengo e perdeu para o Botafogo. Já o Flamengo fez 6 clássicos com 5 vitórias e um empate. Bola para Cano. Wesley ganha do Cano. Pulgar. Nico de la Cruz. 0 Fluminense, 1 para o Flamengo. Alexandro. Olha o espaço que o Plata encontrou. O juizão deu uma atrapalhada ali, estava pertinho do Plata. Pulgar. Wesley. Gerson pela direita. Gira o jogo Flamengo com o Nico de la Cruz, com o Eric Pulgar. E a bola volta aqui atrás. O Flamengo não tem pressa nenhuma. Valoriza a posse de bola o time do Felipe Luiz. Daqui a pouco ele joga no Rossi para chamar o time do Fluminense. De la Cruz. Pulgar. Plata. De la Cruz. Esse é Luiz Araújo. Troca passe do Flamengo. Luiz Araújo de fora. Fábio não deu rebote. Praz falou no primeiro tempo do início do jogo da falta de confiança do goleiro. Agora ele já encaixa firme. Fez uma defesaça. Há pouco está confiante o craque Fábio. Mas ele teve espaço para bater. De novo, o sistema de marcação do Fluminense que está frouxo nesse início do segundo tempo deu espaço para o Flamengo. Daqui a pouco, Hércules e Everaldo no Fluminense. 2 mexidas. Luiz Araújo do jeito que ele gosta, beleza de bola, com Plata, perde a bola, Canóbio com a sobra. John Arias, o Fluminense busca um contra-ataque, Arias pensou, trabalha na velocidade de Kevin Serna. Arias espera uma devolução, Serna tá no mano a mano, abaixou a cabeça, encarou a marcação. Ainda Serna, trabalhando com Otávio. Guga. Kevin Serna. De novo Otávio. Ignácio. Agora quem recua o Flamengo, Thiago Silva. Segundo tempo aqui no Maracanã. Otávio. De novo Thiago. Otávio. John Arias. Puxa para a entrada da grande área, Arias. Guga na direita, o cruzamento de primeira. Canóbio subiu, Fuentes dominou livre, bateu pro gol. Léo Ortiz tirando. E o Fluminense pressiona. De novo Gabriel Fuentes. Beleza de bola. Guga na direita. Para John Arias. Na grande área. Arias para o meio. Arias. Tem espaço. Consegue o cruzamento e ganha o escanteio. Vem o Fluminense agora para cima do Flamengo. O jogo fica bom mais uma vez. 16 no segundo tempo no Sport TV. Fla-Flu é sempre especial, é sempre mágico. Fla-Flu decisivo. Arias batendo escanteio, a bola vem abrindo. Léo Ortiz. Esse é Gabriel Fuentes. Tenta um drible, perde para o Arrascaeta. Falta do Fuentes. Vem aí 2 mexidas, vem aí Hércules e Everaldo. Já subindo a placa, a saída de Germancano com a 14 para a entrada do Everaldo com a 9. Atacante que chegou do Bahia nessa temporada e para outra substituição já está ali pronto. 35 Hércules vai entrar no lugar do 90 Kevin Serna. Clédio, uma mudança. Isso já foi utilizado no jogo contra o Volta Redonda. O Hércules entra para fazer aqui um meio campo mais pela direita. Mas ele tira um atacante para botar o Hércules. É, um atacante que não foi bem, né? E o Arias pode aparecer ali também pelo lado direito, né? Ele está muito habituado a jogar por ali também. Vamos ver exatamente como o Hércules vai entrar. Sobre o Cano, não foi bem no jogo, tomou amarelo, estava nervoso, estava
meio fora do jogo, entendo a substituição do Mano. Hércules consegue o domínio. Faz ótimo passe na bola, ficou longa para o Guga. Estava atento na cobertura, Léo Pereira. 0 Fluminense, 1 para o Flamengo. Bola com Rossi, o goleiro argentino costuma trabalhar bem com o pé. Fluminense sobe suas linhas e ganha a posse de bola. De fato, com a entrada do Hércules, o John Arias pode jogar de novo aqui pela direita. Taimano orientando o Fluminense. Zero Fluminense, 1 para o Flamengo. Gol marcado pelo Wesley. Levou uma trombada, caiu ali o EV. Guga cobrando o lateral para o Fluminense. São as finais do Campeonato Carioca. Guga demora. Martinelli. Hércules entrou no lance. Alexandro de primeira para longe. Flamengo está recuado nesse momento. Luiz Araújo. Thiago se confundiu ali com o Otávio e a bola ficou com o Gerson. Arrasca. De la Cruz trabalhando com o Alexandro. Léo Ortiz. Flamengo sem pressa. Léo Pereira. De la Cruz, Léo Pereira, Léo Ortiz. Bola longa na frente para o Wesley, parando no Fuentes. Tá aí Germán Cano no banco. Cara de poucos amigos. Mudando o Flamengo agora, Luiz. Juninho está entrando com a camisa 23 no lugar de Plata com a 50. Fernando Praz saindo Plata para a entrada de Juninho. Entra um cara mais de área, né? O Plata tentou fazer essa função. Não é o ponto específico dele. O Juninho é um cara de área, mas ele tem uma certa mobilidade. Ele tem uma pressão na marcação. Ele consegue fazer diagonais, né? Fresco também. É uma mudança interessante do Felipe. Mais um que jogou abaixo hoje, né? Plata tem feito jogos bem melhores do que produziu hoje. 1-0 para o Flamengo. Flamengo vencendo até o momento o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Aliás, o Fluminense não foi derrotado nos últimos 12 jogos que fez aqui no Maracanã. A última derrota no Maracanã foi há quase 6 meses. Perdeu para o Botafogo por 1-0. Aquele lance do Felipe Melo, nosso companheiro. Agora o Felipe Melo entregando ali o gol do Botafogo. Guga. Voltando com o Ignácio. 20, quase 21, segundo tempo. Ignácio. Otávio. Pediu uma falta o Otávio, o lance segue. Gerson deixou na boa. E lá vem o Juninho, falta do Otávio. Não. O juiz não deu falta, não. Segue o lance. Tem uns critérios meio estranhos, né? É difícil para ele. Tem falta que não é tão falta, ele vê falta. Quando a falta é muita falta, ele ignora. Eu diria que não são os critérios que são estranhos, não tem critério. E lá vem o Flamengo do talento de Luiz Araújo. Passou na boa, mais um drible. O carrinho do Martinelli, segue o lance, mais um carrinho, a bola é do Flamengo de novo. Arrascaeta no cruzamento, Thiago Silva tira, Otávio completa. Fuentes chamando o Martinelli. Bola vem para a grama e o Fluminense se acalma. Canóbio. Riquelme vem aí. Vem aí o garoto. Canóbio na dividida, juizão estava perto. Amarelo para Canóbio. Pela falta em De la Cruz. Como eu falei, os dois são companheiros de seleção do Uruguai desde o sub-20. Ele estava pertinho, demorou a marcar, né? Amarelo para Canóbio. Por vários ângulos,
Canóbio disse que foi apenas na bola. Falta e amarelo para o jogador do Fluminense. É bom demais ter você com a gente em todo o Brasil na decisão do Campeonato Carioca. Primeiro jogo da final. O Fluminense chega com 9 jogos de invencibilidade, 6 vitórias e 3 empates. O Flamengo vai vencendo. O Flamengo não perde há 11 jogos com 10 vitórias. O momento do Flamengo é realmente muito especial. E mesmo com desfalques de peso, o Flamengo vai vencendo hoje. Tá o Nico sentindo. Pois eles tomam aquele mate lá e se acertam, né, Prazo? São uruguaios que se entendam, né? Bola longa. Tentativa do Flamengo, cruzamento. Bola forte demais. A categoria do Guga recuando com o Fábio. A bola passou pelo Juninho. Só um detalhe do jogo, né? O Fluminense tenta apertar o Flamengo, tenta chegar a algum de empate, mas ainda não finalizou no segundo tempo, né? O Fluminense não finalizou. Teve o chute do Fuentes, ficou no meio do caminho, né, Lédio? Parou ali no Léo Ortiz. Thiago Silva. Super campeão na Europa. De volta ao futebol brasileiro. Vem aí o garoto Riquelme. Falta marcada, falta a favor do Fluminense. Juninho derrubando Ignácio. Tem um toquinho ali no calcanhar. Luiz saindo o Otávio com a camisa 94 para a entrada do garoto Riquelme Felipe. Ele que não foi utilizado nos últimos 4 jogos. Faz aniversário amanhã, 18 anos. A partir de amanhã pode assinar um contrato mais longo. Muitos torcedores do Fluminense até especulavam. Essa pouca utilização dele podia até ter a ver com essa negociação contratual. Riquelme então. Bom, e com isso os volantes do Fluminense voltam a ser Hércules e Martinelli. E aí o Arias volta para o centro e o Riquelme entra de um lado com o Canóbio do outro. E com o Everaldo como centroavante. Em relação a essa coisa, o Fluminense está negociando essa renovação do Riquelme há algum tempo. Tem renovado com os meninos do Sub-17 do Fluminense, que ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Chegamos ao tempo técnico, análise no Sport TV. É de Fernando Praz. 0 Fluminense, 1 para o Flamengo, Praz. O Mano agora faz um movimento, né? Ele tinha botado o Arias para o lado, tirando o Serna, jogando praticamente com 3 volantes, né? O Hércules fazendo uma função ali do triângulo junto com o Martinelli e o Otávio mais atrás. Agora ele dá um passo à frente, né? Acho que pelo momento do jogo, né? Metade do segundo tempo. Ele acha que o Fluminense está com uma consistência defensiva boa e pode arriscar um pouco. Até porque tem um segundo jogo também, né, Luiz? Você tem que pensar nisso. Fica um meio campo mais ofensivo, né? Com Martinelli e Hércules, ganha muito em criatividade. É um meio campo mais móvel, chega de área a área, com o Otávio é um cara mais plantado na frente da área. Teoricamente, o Fluminense nessa reta final, nessa metade final do segundo tempo, vai tentar pressionar o Flamengo. Gol de Wesley, gol marcado no início do jogo. Wesley vivendo esse grande momento. Estamos trazendo alguns lances do jogo para você. Estou com o Lédio Carmona, com o Fernando Praz. Você ligadaço no Sport TV. Essa defesa, Praz, conta aí, Praz. Tecnicamente espetacular. Fábio. Ô Luiz, tu vê que ele dá impulsão com o joelho, né? Ele já está com o joelho direito no chão e ele ainda consegue saltar. Normalmente essa bola aí tu já não tem mais impulsão, né? Tu cai. E o Fábio conseguiu ainda voltar. E uma coisa mais impressionante, né? Com quase 45 anos. Fábio fazendo hoje seu jogo de número 200 com a camisa do Fluminense. E olha, ele tem contrato até o fim do ano, recebeu recentemente um aumento, porque o Fluminense entende que é um dos principais jogadores do time. E vai discutir uma renovação. Com 45 anos. Ignácio. John Arias. Daí para Guga.
Você ligadaço no Sport TV curtindo o Campeonato Carioca. São 2 jogos decisivos entre Flamengo e Fluminense. Arrasca pra ninguém. Gerson estava longe. Thiago Silva. Hércules. Canóbio. De novo Hércules, que veio do Fortaleza para o Fluminense. Bola esticada para o garoto. No peito, na grama. Riquelme é talento puro. Canhoto, joga para a direita. Riquelme tentando o John Arias. Guga na sobra, dividiu, caiu. Pega uma falta, Guga. Posse de bola para o Fluminense. Tá sentindo o Guga. Tá mostrando a perna. Tá na bronca. Ô Luiz, o Guga agora ele tem que ser muito inteligente. Ele tem que saber fazer uma leitura muito boa do jogo, do time. Porque, ora, o Riquelme vai pegar a bola, ele não pode passar, ele não pode aproximar. Pelo contrário, ele tem que ficar por trás para o Riquelme ter uma bola de retorno. Porque se ele ultrapassar, ele vai levar a marcação junto e vai tirar o espaço do Riquelme. E quando o Riquelme for por dentro, aí sim ele tem que ver o time certo, o espaço para se apresentar. E o Arias, é importante que o Arias balance um pouco para o lado do Riquelme, para o Riquelme ter esse passe por dentro também. Thiago. Pro Guga. Tempo vai passando, 26. Jogo é bom. Jogo bombando em todo o Brasil. Riquelme. Tem 17 anos o menino. Ignácio. 2 na marcação, girou para o lado errado, Ignácio. Bola para o Fluminense. Pegou uma bronca no mano por ter feito esse giro e não passe. EV tentando ali o Canóbio, o Everaldo erra o passe. Temos agora 27 no segundo tempo. O Flamengo fez 15 jogos na temporada com 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Mas perdeu com o time de garotos, né? Felipe Luiz não estava comandando. Léo Pereira. Flamengo clareou o lance. Nico de la Cruz. Com a marcação do Canóbio. Canóbio fazendo falta no Nico. Mais uma. Viu só, essa bola não pode entrar por dentro. O Fluminense ele tem que ter um posicionamento de que quando a bola chegue nos zagueiros, que os zagueiros só tenham ou a bola longa no fundo ou o passe para o lateral. E aí espreme na linha lateral. Essa bola, quando entra por dentro, ela quebra muito fácil a linha. Ela cai no pé de De La Cruz, no pé de Arrascaeta. E aí vai trazer perigo para o Fluminense. Fábio fazendo seu jogo de número 200 hoje no Fluminense. O cara que mais jogou na história do Cruzeiro. Quase 1000 jogos. Bem Fuentes. Arias. Gira. Briga. Perde. Sobra do Flamengo de Luiz Araújo. Falta do Guga. Amarelo para Guga. De novo o lance. Chega atropelando, chega firme, chega duro, Guga. Amarelo para o lateral do Fluminense. Falei dos jogos do Fábio com o Cruzeiro, com a camisa do Cruzeiro. 976. Estava muito perto dos 1000 jogos com a camisa do Cruzeiro quando veio para o Fluminense. Keno e Samuel Xavier. Agora ele deve abrir mão do Canóbio e do Guga. Se bem que o Samuel, estão amarelados, os dois estão amarelados. O Samuel Xavier também está amarelado. Também, né? Eu acho que vai sair o Guga. O Samuel conseguiu levar cartão amarelo fora de... Samuel também vai chegar hoje ao seu jogo de número 200 com a camisa do Fluminense. Ele, Fábio. Guga. Arias. Martinelli. Hércules. Ignácio dividiu. A sobra do Flamengo. Caiu no pé do cara, no pé de Arrascaeta. Tem virada de jogo. Gerson no peito, na grama. Bateu colocado. Parou no Thiago Silva. Ignácio de cabeça para a entrada da grande área. Juninho saiu. É tiro de meta para o Fluminense na finalização de Juninho. Arrasca. Gerson. Parando mais uma vez no Thiago Silva. E aí na sequência o Ignácio tira para a entrada da grande área. O Luiz, óbvio que ele deve ter perdido a referência, mas essa bola ele tem que retornar. Retorna para onde ela veio, né? Tira para o lado. Agora, essas modificações aí, se sair mesmo o Guga,
o Mano vai tentar abrir, né, o time do Flamengo, a última linha, e ter drible dos lados, né, para ver se consegue desequilibrar. Só que o Fluminense erra na saída de jogo mais uma vez. Luiz Araújo, virada de jogo. Gerson dominou na boa, toque para Arrascaeta, travado. Juninho desviou, entrou. Gol! É do Flamengo! Juninho! O chute desvia, Fábio pula e não chega na bola. A festa é do torcedor do Flamengo no Maracanã. Juninho, segundo gol rubro-negro. A festa é do Juninho, a festa é do Flamengo. Reveja, Luiz Araújo. Gerson domina, toca para trás. Arrascaeta, Juninho, pega Ignácio. Fábio não consegue voltar a tempo. Juninho faz o segundo, 2-0 para o Flamengo. São 2 jogos na decisão, mas com esse placar o Flamengo vai ficando na boa. Juninho, por vários ângulos, a câmera colocada dentro do gol. Segundo do Flamengo, é gol de Juninho, pega no Ignácio, trai Fábio, o goleiro não volta a tempo. Bola na rede, festa do Rossi, festa do Flamengo com gol de Juninho. Tá aí o autor do gol comemorando, Fernando Praz. Luiz, nesse gol tem, vamos dizer, 3 aspectos, né? Primeiro aspecto, no início da jogada, se não me engano, um erro de passe, né? Que o Flamengo recupera a bola no campo de ataque, que é uma característica do Flamengo, essa pressão pós-perda. Depois, o desvio, né? No Ignácio. O Flamengo, ele contou com a sorte nesse lance, competência de marcar em cima, com a sorte do desvio, mas o Flamengo, na realidade, no jogo ele foi eficiente, né? Ele teve aí 3 grandes chances, né? Aquela defesa do Fábio, e fez 2. E, óbvio, a qualidade te dá a eficiência também, né? E qualidade o Flamengo tem de sobra. O Fluminense errando muito na saída de bola, né? Errando muito passe na saída de bola e dando chance ao Flamengo para pressionar, deixando o Flamengo sempre próximo ao seu gol. Acabou falhando de novo, um erro de passe do Ignácio na saída e acabou a bola desviando por nele no final. O Fluminense errou muito defensivamente nesse segundo tempo. Faz um segundo tempo pobre na parte ofensiva e defensivamente cheio de erro. Samuel voltando o lance. Lédio, e agora o Fluminense se vê num dilema, né? Vem pra cima, fica mais exposto, toma um terceiro, ou segura esse 0-2 pensando em alguma coisa melhor no domingo. Mas temos jogo pela frente. Lá vem o Fluminense com Fuentes. 2-0 para o Flamengo. Hércules tem a bola dominada. Martinelli. Arias pediu e recebeu. Samuel se apresentou. Riquelme. Fluminense buscando um gol. A vantagem do Flamengo no momento é muito grande. 2-0. Fluminense passa a precisar de 2 gols no domingo. Fuentes. Cruzamento na direção do menino Riquelme. Ele usa o corpo e ganha. Bola saiu. E aí, Lédio, o que o Fluminense faz? Eu acho que tem que arriscar um pouco, Luiz. Tentar diminuir o placar para tentar jogar por uma vitória simples domingo para levar a decisão para os pênaltis. Eu acho que vale a pena arriscar um pouco nessa reta final. Detalhe, né? A primeira vitória do Felipe Luiz contra o Fluminense, pelo menos até agora. Primeiro gol do Wesley em clássicos e primeiro gol do Juninho em clássico. Vai mudar Felipe Luiz. De La Cruz e Arrascaeta saindo para as entradas de Everton Araújo e Matheus Gonçalves. E no Fluminense, só para informar, né, saíram Guga e Canóbio para as entradas do Samuel Xavier e do Keno. Ô Luiz, tinha falado antes deles entrarem, né? Do Keno e do Samuel Xavier entrar, que o Mano ia dar amplitude com os 2 jogadores, né, de drible. E o Samuel vai ser um meia, né? O Samuel vai fazer o que eu tinha dito a respeito do Guga, de ir por dentro para deixar o menino Riquelme aqui com o drible, né? Com espaço para driblar. Só que a alteração do Mano estava sendo pensada com 1-0, né? Com jogadores na beira do campo, sai o segundo gol do Flamengo. Martinelli. Samuel Xavier. Riquelme, bola pega no Riquelme, sobra com o Flamengo. Gerson, tentativa para o Matheus. Sai do gol Fábio.
Esse é o Campeonato Carioca bombando em todo o Brasil. Flamengo vencendo o Fluminense por 2-0. Hércules. Tentativa do EV. Parando em Ortiz. Luiz, 39.120 torcedores hoje aqui no Maracanã. Léo Ortiz. Esse é Pulgar. Adiantou e perdeu para o Hércules. Bola equada para Alexandro. Tira a marcação do Riquelme. Falta em Luiz Araújo. Tá no coração. Tá no Sport TV. Betano, acesse betano.bet.br e abra sua conta. Sidney expulso? Exato. O Nonato levou amarelo por reclamação, o Martinelli pela falta e o Sidney Lobo foi expulso. Bruno Cortes, como é que tá o Felipe Luiz nesse momento? Agora tranquilão, bem tranquilo, quietinho, passando uma água ali para o Alexandre, tranquilo. Tá o Mano no banco, aqui na beira do gramado, comandando o Fluminense. Flamengo vai construindo uma grande vantagem no primeiro jogo, fazendo 2-0. Amarelo para Nonato. Eudes ali reclama. 37 no segundo tempo. Mesmo com desfalques, o Flamengo vence o Fluminense por 2-0. Falando em desfalque, o Fluminense é um desfalque seríssimo que não jogou ainda no ano, Ganso, né? Felizmente, Ganso está recuperado do problema no coração, mas não jogou no ano. John Arias. Ótima bola. EV na entrada da grande área. Pedalou. Esse é Gabriel Fuentes. Falta no Fuentes? Não. Segue o lance. E o Fluminense reclama mais uma vez. E lá vem Flamengo. Beleza de bola. Juninho. Luiz Araújo espera uma devolução. Bola com Luiz Araújo. Juninho. Everton. Valoriza a posse de bola o Flamengo de Alexandro. Tempo vai passando. Um grande resultado para o Flamengo. Felipe Luiz vencendo o Fluminense pela primeira vez em 3 jogos. Matheus. Wesley cai. Martinelli começa a ficar no lucro, né? Tá nervosaço o Martinelli. Entra no corpo do Wesley. Matheus trabalhando na direita. Só para lembrar que o Fluminense ainda não finalizou no segundo tempo. Falta do Keno. Mais uma vez, Keno derrubando o Eric Pulgar. Logo depois de Fluminense e Flamengo, tem troca de passes. Felipe Diniz, Alex, Carlos Eduardo Mansur. Torcedor chileno aí para o Pulgar. Ignácio. Riquelme. Botou o Arias para correr aqui na ponta direita. Arias. Bola não saiu. Tira do Alexandro. Consegue a devolução. Riquelme na entrada da grande área. Quer o drible. Sobra do Fluminense. Lateral para o Fluminense. Fluminense vem para cima. Um gol pode mudar a história da decisão. Tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense. Fica sentindo aí o Riquelme, que levou uma trombada do Léo Pereira. Juninho chuta, pega no Ignácio. O Fábio pulou para um canto, a bola vai para o outro. Será que chega? Será que chega? Não chega não. Bola na rede. Gol do Flamengo, gol de Juninho. Para a festa do Felipe Luiz. Alexandro tirando. 40 minutos.
Ignácio. Voltando com Fábio. Thiago Silva e Ignácio. Samuel Xavier. John Arias. Falta em Arias. Dá uma bronca no juiz. Queria um cartão para o Léo. Vem aí Alan. Vem aí Varela. Hércules. Todas as emoções do Campeonato Carioca. São 2 jogos decisivos. Fla-Flu bombando. Keno procura alguém. Como o Led falou, o Fluminense procura uma finalização no segundo tempo. Samuel Xavier. Martinelli. Esse é Thiago Silva. Fuentes. Chamando Martinelli. Ignácio. Samuel. Bola com John Arias. Pediu e recebeu o menino Riquelme. Tem espaço. Tem a marcação do Luiz Araújo. Riquelme é muito habilidoso. Levantou a cabeça, o cruzamento para o EV de cabeça. EV insiste. Mais uma cabeçada que para nas mãos do Rossi. Quase 42. Tá aí o EV. O Flamengo não perde há quase 2 meses. São 11 jogos. A última derrota foi no dia 19 de janeiro pelo Campeonato Carioca. Perdeu para o Nova Iguaçu por 2-1. O jogo foi em São Luís do Maranhão. Alexandro. Luiz Araújo parando no Ignácio. Martinelli chamando o Hércules. Vamos caminhando para o fim do jogo. 42. Fluminense vem para o ataque. Querendo um gol importantíssimo. Riquelme. Beleza de bola. John Arias. EV pede. Keno também o cruzamento. Pro Keno. Passou. Chega no Fuentes. O Fluminense quer uma pressão final. Mais um cruzamento. Keno! Gol! É do Fluminense! Keno de cabeça. Ele entrou há pouco e foi decisivo. Keno vencendo o Rossi. Diminuindo o placar, marcando um gol importantíssimo para o Fluminense na decisão. É gol de Keno, é o primeiro gol do Fluminense. Reveja, Fuentes, caprichou no cruzamento. Keno no meio de 2, a bola encobre Rossi. É o primeiro do Fluminense que diminui. Keno, 1 para o Fluminense, 2 para o Flamengo. O jogo promete emoção até o fim. Keno. É o gol tricolor, é o gol do Fluminense. Cruzamento na cabeça de Keno. Linda cabeçada tirando do goleiro Rossi. Keno comemora. Lédio Carmona. Futebol é uma loucura, né, Luiz? Primeira finalização do Fluminense no segundo tempo. Gol de cabeça do Keno, que é uma raridade. O Keno é um jogador que faz gol com a bola no chão, não faz gol de cabeça. Detalhe, né? O Gabriel Fuentes recebe a bola com absoluta liberdade para fazer o cruzamento. O Gerson tentou chegar ainda, não conseguiu. O Wesley estava dentro da área. E no jogo aéreo, o Keno ganhou do Pulgar, né? A disputa de bola foi entre Keno e Pulgar. O Keno subiu mais do que o Pulgar, e o Pulgar é mais alto do que o Keno, e fez esse gol inesperado, pela característica de atacante do Keno, que é um jogador de velocidade e de conclusão por baixo, e fez o gol por cima, um gol importantíssimo para o Fluminense. 44 no segundo tempo, vai ter emoção até o fim. Lá vem o Fluminense, o gol deu um gás para o Fluminense. Keno, cruzamento. Varela tira, sobra do Fluminense. Samuel Xavier. Fluminense quer uma pressão final. Riquelme. Fla-Flu é sempre Fla-Flu. Tem sempre essa magia. Tem sempre esse charme extra. Ignácio. Thiago Silva. Lá vem o monstro. Gabriel Fuentes. Já temos 44. Hércules puxando para a entrada da grande área, bateu para o gol. É tiro de meta para Rossi. Luiz, o Felipe Luiz manteve as mudanças que ia fazer antes do gol. Mesmo gol saindo, entraram Varela e Alan. Saíram Alexandre e Pulgar. Luiz. 5. Conta aí, Praz. O Led falou que é raro o gol do Keno de cabeça, né? E é mesmo, eu joguei com o Keno. Eu me lembro de mais um gol de cabeça só do Keno. E sabe quem era o goleiro? Quem? Rossi. Palmeiras 2, Boca 0 na La Bombonera em 2018.
Mas tem que falar isso com o Rossi. Que coisa, hein? Que loucura isso. Vamos até 50. EV. Guilherme Varela voltando com Agostinho Rossi. Domingo, 4 horas da tarde. Jogo número 2. Com aquele aquecimento especial. Com o padrão Sport TV que você está acostumado. E daqui a pouquinho tem troca de passes. Felipe Diniz, Alex Meschini, Carlos Eduardo Mansur. Alan é ex-jogador do Fluminense. Gerson também. Segue o lance. Hércules. Keno entrou no gás. Keno on fire. Riquelme. Vem na diagonal, corta bem, pedalou, driblou. Riquelme, que jogadaça do Riquelme. Arias dividiu, é escanteio. O menino tem 17 anos e é ousado, hein? É ousado demais o Riquelme. É pressão do Fluminense. Vai ter emoção até o fim. Que facilidade para mudar de direção. Tá o menino. É escanteio para o Fluminense. Keno na cobrança. Fluminense acredita no jogo aéreo nesse momento. O assistente entrou na frente do Keno que não gostou. É escanteio Fluminense. Keno capricha no cruzamento. Martinelli raspa. Passa pelo Ignacio. Sobra do Fuentes. É pressão do Fluminense. Gabriel Fuentes. Jogadaça na esquerda. Rossi. O goleiro fica com a bola e ela saiu. É escanteio para o Fluminense. Mais um escanteio. O Flamengo segura essa pressão tricolor agora. Quase 47, vamos até 50. E sentiu ali o Fuentes, não dá mais para o Fuentes não. Problema com o Fuentes. Olha o que o menino fez. Balançou, botou na frente. John Arias chega chutando, defende o Rossi. Vamos ver o que aconteceu com o Fuentes. Vamos ver o Fuentes. Coxa. Lesão muscular. Coxa esquerda. O Fluminense tem na lateral esquerda um ex-jogador do Flamengo, René. O torcedor do Fluminense está acreditando. Fla-Flu é sempre Fla-Flu. Domingo. Tem o jogo número 2. Cabeçada do Keno, como o Praz falou. Keno gosta de fazer gol de cabeça no Rossi. Keno vencendo o Rossi. Bola morre no cantinho. É um gol importantíssimo para o torcedor do Fluminense. Olha aí, que imagem bonita. Esse aí ficou louco da cabeça. E vai ter emoção até o fim, porque o Fluminense pressiona. Temos 48. Cobrança de John Arias. Na primeira trave. Juninho tirou. Samuel! Para fora. Bateu para fora Samuel Xavier. Amarelo para Keno. Sentindo ali o coxa, o Fuentes. Acho que não vai dar para voltar não. Um fim de jogo eletrizante aqui no Sport TV. Daqui a pouquinho troca de passes com o comando de Felipe Diniz. Domingo tem mais. Alan. Falta do Hércules no Alan. Flamengo fez 2-0. O Fluminense consegue um gol importante com o Keno. A vantagem é do Flamengo, que joga por um empate no domingo com esse placar. Mais um terceiro gol para o Flamengo, cairia bem demais. Gerson. Último toque do Gerson na disputa com o Keno. São os instantes finais. Tivemos ali um problema com o Fuentes. Ele prometeu até 50, pode ser que coloque mais um minuto. Aí sentindo o jogador colombiano que estava esperando até uma convocação para sua seleção. EV. Sobra fica com o Flamengo com o Léo Ortiz. Mais um. Rossi. Vamos até 51, portanto. Vai ter emoção até o fim. Lá vem Flamengo, lá vem o Wesley. Com a marcação do Keno. É lateral para o Flamengo. Uma posse de bola importante para o time do Felipe Luiz.
Orienta Thiago Silva. Mais uma grande decisão envolvendo o Fluminense e Flamengo aqui no Maracanã. Martinelli. Outra posse de bola para o Flamengo. Flamengo espera o fim do jogo para jogar por um empate no domingo. Gerson. Gerson pensa o lance. Alan acreditou, bateu para o gol. Sobra do Flamengo de novo. Everton no cruzamento. Fábio sai do gol. No alto do goleiro do Fluminense. O Fluminense tem toda a pressa do mundo. Só que o Fábio não tinha ninguém para lançar. E o juiz apita o fim do jogo. A vitória do Flamengo. E a decisão fica para domingo. 1 para o Fluminense, 2 para o Flamengo. Domingo, 4 horas da tarde, a definição. Vamos conhecer o campeão carioca. O Flamengo joga por um empate, tem treta. Luiz Araújo e Freitas. Freitas saiu do banco, não gostou. Ô Luiz, isso aí é antigo, antes das substituições. O Luiz Araújo discutiu com o Mano no banco, falou alguma coisa com o Mano, ficaram discutindo, um apontando para o outro, e agora acabou o jogo e eles foram para cima do Luiz Araújo. Fim de jogo quente aqui no Maracanã. Thiago é o capitão do Fluminense, Gerson é o capitão do Flamengo. O juiz chamou os capitães. 1 para o Fluminense, 2 para o Flamengo. Fica para domingo. Termina o jogo número 1 e o jogo número 2 promete muito. E Luiz, como o Luiz Araújo está envolvido nessa briga, nessa confusão, né? Fica sempre para o torcedor do Flamengo a preocupação. Já não tem Bruno Henrique. Imagina não ter o substituto do Bruno Henrique, né? Termina o jogo com treta aqui no Maracanã. Olha o Freitas e o Thiago Santos vindo para cima do Luiz Araújo. Falei rapidamente com o Freitas aqui. Ele falou, ele veio festejar, comemorar, tirar sarro da gente. O argentino não gostou, não. Freitas ficou bravo. Carmona. As emoções finais